Olá, quinto ano querido, Ana Lu aqui. Hoje nós vamos retomar a matéria de Ciências Sociais que trabalhamos em sala de aula, Inconfidência Mineira. Percebam que logo abaixo de Inconfidência Mineira tem a palavra conjuração. Por quê? Muitos estudiosos, muitos pesquisadores discordam da palavra Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, a palavra inconfidência, ela vem de traição. E conjurar, de conjuração, ela vem de união de pessoas com o mesmo propósito, tá bom? Então vamos retomar um pouco. Lá em 1500, Portugal, né, que tinham grandes frotas marítimas, com grandes navegadores, eles navegam pelo Oceano Atlântico e chegam no nosso Brasil, né? Tem a discussão da invasão, descobrimento, invasão. Eles invadem as nossas terras, né? Em busca de explorar. É a exploração inicial do nosso pau-brasil. Com o tempo e com o Tratado de Tordesilhas, que separa a parte que é explorada pela Espanha e a parte que é explorada por Portugal, nós temos as capitanias hereditárias. Lembro da nossa aula que nós falamos sobre essas capitanias, o que eram essas faixas de terras, como elas eram doadas, né, de pais para filhos, né, ela vinha de hereditariedade, mas o rei, esse donatário, esse rei, na verdade, ele concedia para a pessoa utilizar, explorar aquela faixa de terra, mas na condição de proteger a terra do rei e com pagar para o rei uma parte desta produção, tá? Se vocês repararem um pouquinho na nossa linha do tempo da história do Brasil, a gente começa com o Tratado de Tordesilhas, com a invasão do Brasil e com a exploração desse pau-brasil, que tinha tinta, saiu uma tinta vermelha que foi usado muito para os tecidos, com as tecelagens. Depois a gente entra aqui na colonização do Brasil e na exploração da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar rendeu muito dinheiro também para Portugal e ela começou a ter um declínio quando, lá nas Antilhas, a Holanda começou também a produzir cana-de-açúcar. E aí a gente entra aqui, ó, no período do ouro e a gente vai entender um pouco como é que foi esse período do ouro. E para a gente entender esse período do ouro, a gente tem que falar um pouquinho dessa capitania de Minas Gerais, né? Você percebe que as capitanias hereditárias, elas começaram a serem repaginadas, elas começaram a ser reconfiguradas, elas começaram a modificar. E aqui Minas, onde hoje é o estado de Minas Gerais, sim, era chamado de capitania, tá bom? E aí eu queria que vocês entendessem um pouquinho, para a gente falar sobre essa capitania, a gente tem como falar dos bandeiras. Quem eram as bandeiras? Era um movimento que começou primeiro com atividades agrícolas, de agricultura e de pasto, e aí, quando a cana-de-açúcar começou a cair a sua produção, formaram expedições para desbravar esse interior do Brasil, né? E eles tinham três finalidades. Uma finalidade desses bandeirantes, que eram as bandeiras, né, dessas organizações, era, primeiro, resgatar os índios, né, que estavam fugidos, que moravam separados. Segundo, era destruir os quilombos, que era onde os escravos fugidos se uniam e formavam comunidades. E terceiro era descobrir, encontrar metais preciosos. E em uma dessas expedições, foi que eles encontraram o Vale de Ouro Preto. Aqui a gente tem o nome de alguns bandeirantes famosos e vocês podem reparar que ao ler esses nomes, a maioria são nomes de rodovias muito conhecidas. Por quê? Se vocês pensaram que os bandeirantes eram desbravadores, eles saíam em busca de novos lugares, novos caminhos, por isso que os nomes das rodovias geralmente têm o nome desses bandeirantes, porque eles foram importantes para a nossa história.
E aí, com a descoberta do ouro, nós começamos a ter uma nova sociedade, né? Por quê? Eu quero que vocês pensem assim: um lugar que tem ouro é um lugar que tem dinheiro. Um lugar que tem dinheiro, as pessoas têm interesse. Então, começaram a migrar para habitar Minas, esse local de minério. E como era essa sociedade? Se vocês repararem nessa figura, né? Lá em cima, a camada mais rica. E quem eram esses ricos? Eram os comerciantes e os donos dessas minas. Vem depois com essa camada média, que tinha os garimpeiros, os padres, outros profissionais liberais da época, os vendedores, os artesãos. Depois vem os desclassificados, que eram os trabalhadores que vinham lá da África e eles viviam muito pouco, e depois vinham os escravos, tá? Se vocês verem aqui numa nova roupagem, vocês veem aqui, ó, como que eram as pessoas que moravam nessa época dessa sociedade. Vocês veem que os escravizados, as pessoas com poucas condições, era a grande quantidade de pessoas que viviam nessa sociedade de minério. A gente tem aqui uma figura do Rugendas, e se vocês repararem nessa figura, vocês veem a situação precária, né? Porque não era uma cidade preparada, um local preparado para receber tanta gente. Então, vocês reparam também, sem saneamento básico nenhum, eles trabalhavam muito com aluvião, a primeira forma do ouro, né? De retirar o ouro. Então, assim, vocês veem essas pessoas, esses trabalhadores, tá? Só que assim, tinha ouro, dinheiro. E Portugal, como é que ele fez? Portugal cria um regimento chamado Regimento dos Superintendentes, Guarda-Mores e Oficiais Deputados para as Minas de Ouro. Ufa, nome grande. Na verdade, esse regimento era chamado de Intendência das Minas. A gente tem aqui a primeira intendência das Minas, lá em Mariana, né? A gente tem mais um exemplo de intendência e casa de fundição, e vocês vão entender a diferença da intendência e casa de fundição. A intendência era o local onde tinha o controle, onde nessa intendência, que era um órgão que governava através de Portugal, ele tinha um responsável que era o guarda-mor. E qual que era a função desse guarda-mor? Cobrar imposto, distribuir terra, os atos administrativos. A coroa portuguesa, ela começou a cobrar dos mineradores o quinto. O que que era o quinto? Era uma quantia de tudo que eles retiravam. A coroa portuguesa entendia que aquele ouro era dela. Então, por mais que as pessoas trabalhassem, uma parte desse valor teria que vir para a coroa. E como? Através do controle da casa de fundição. Eu quero que vocês entendam que muitas pessoas eram contra. E aí eles tentavam burlar essas regras. E uma forma é através de uma expressão que vocês devem conhecer. Vocês já ouviram alguém falar assim: esse aí não vale nada, é um santo do pau oco. Olha aqui a nossa expressão, um exemplo dessa expressão. Eles começaram a fazer santos vazios de madeira por dentro para esconder o ouro, porque eles achavam injusto ficar tanto dinheiro com a coroa que nada fazia naquele momento. Aqui mais uma casa de fundição, onde o ouro era fundido, ou seja, ele ficava em forma de barras e ele tinha que ter o selo da coroa. Ou seja, aquele ouro só era válido se ele tivesse o selo da coroa. Por quê? Porque precisava fundir da mesma forma, e quando a coroa fazia aquele ouro ser válido, ela já pegava a parte dela. Então, aqui um pouquinho para vocês entenderem esse imposto, nós tínhamos o quinto, ou seja, tudo que eles produziam, 20% era extraído para a coroa. A finta, que além disso, essa cobrança, tinha uma cobrança anual, que substituía esse quinto. A gente tinha a captação, que era o imposto cobrado em cima do escravo que eles utilizavam, e a derrama, que eu vou explicar mais à frente, que tinha a ver com os impostos que não eram pagos de forma devida. E assim,
Eu queria que vocês entendessem que isso durou muito tempo, mais de 60 anos com essa retirada de ouro. Só que assim, será que se você retira esse minério, ele vai continuar sempre abundante ou ele começa a ficar escasso? A gente não tinha tanta descoberta de ouro. E aí as jazidas estavam se esgotando. Porque aquela sociedade, eles queriam consumir, 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 não pensaram em preservar. E com esse esgotamento, eles não levavam mais para a coroa a quantidade de ouro que eles levavam antes. Vamos lembrar um pouquinho dessa sociedade, né? Porque estava acabando os metais preciosos. Nós tínhamos pessoas já com muito dinheiro que enviavam os filhos para estudar na Europa, onde estava ocorrendo o iluminismo. E quando essas pessoas voltavam para o Brasil, voltavam com outras ideias, as ideias do iluminismo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então eles voltam para o Brasil com outro olhar e recriminando a forma que os governantes portugueses atuavam com os brasileiros. E aí a gente está tendo já a independência lá dos Estados Unidos, a gente tem um fiscal, uma política fiscal de um governante muito, de uma forma muito pesada, de uma forma muito injusta. Então a gente tem aí uma nova sociedade insatisfeita. E a gente fala agora dos Inconfidentes. Quem eram esses Inconfidentes? Um grupo composto pelos intelectuais. Então, nós temos militares, nós temos padres, nós temos membros da elite, da igreja. E, na verdade, eles tinham reuniões secretas, que eles começavam a discutir esse movimento. O que eles que esperavam de Minas? Eles queriam independência de Minas. Vocês reparem nessa imagem que eles são ali a primeira elaboração da bandeira de Minas Gerais. Eu quero que vocês reparem nas pessoas, quando eu falo que é de elite, os trajes, né? Quem participou dessa Inconfidência. E eu quero, inclusive, que vocês reparem na cor do triângulo da bandeira. Vocês podem ver que, de primeira, a ideia ele era verde. E quais eram os ideais desses Inconfidentes? Então, primeiro, eles achavam um absurdo essa taxa tributária por Portugal. Eles queriam combater. Outra, eles queriam um governo próprio. Eles não queriam mais depender de Portugal. Achavam que a gente não tinha que depender de uma economia só extrativista de ouro. As pessoas tinham que diversificar. Então, eles pensavam assim: a gente tem que ter uma milícia, a gente tem que ter uma governança local. E a gente, assim, a única dúvida dos Inconfidentes era em questão da escravidão, que uns eram a favor, outros eram contra. Eles não entraram em um consenso. Aqui a bandeira de Minas Gerais, aqui ela já está na cor vermelha, e aqui Libertas, que se era também, liberdade ainda que tardia, ou seja, a busca dos ideais, certo? E aqui o fim do movimento. O que aconteceu? Eles tiveram um delator. Na verdade, vários delatores, né? A fidelidade em um grupo é muito complicada, né? Por um ideal. E Joaquim Silvério dos Reis, um desses Inconfidentes, devia muito para a coroa, e aí ele resolveu delatar seus colegas em troca do perdão da sua dívida. Então, o que aconteceu? Naquela época, a gente tinha um Visconde de Barbacena que ele ordenou essa suspensão da derrama. A derrama que era cobrar os impostos indevidos. Então começou a ser condenado, ter pena de prisão, alguns foram expulsos. Só que o movimento encerra, a rainha de Portugal, Dona Maria, perdoa as pessoas, só uma pessoa que ela não perdoa, Tiradentes. A gente tem aqui um pouco desse julgamento de Tiradentes, e nós entendemos que Tiradentes, na verdade,
ele foi preso e ele foi utilizado como um bode expiatório ou como um exemplo para o resto dos outros inconfidentes, para as pessoas, através do medo, não tentarem conspirar contra Portugal. Ele foi enforcado em 21 de abril. Nós temos até hoje o feriado, agora do dia 21, em homenagem a Tiradentes. E é importante falar para vocês que tiveram outras conjurações em torno do Brasil. Mas nós focamos aqui na Inconfidência Mineira, depois a gente pode pesquisar e conversar mais sobre as outras, mas devido a esse fato que marcou pela forma que lidaram com Tiradentes, tá? A gente termina agora a nossa aula. Eu espero que vocês entendam, revejam o slide. Eu vou enviar também o slide para vocês junto com o vídeo. Estudem, contem comigo para o que precisar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.